para louvarmos e bendizermos ao santo nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. Sabemos que em tudo o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado a vencer, pois Ele é aquele que não nos deixa, Ele é aquele que sempre está conosco e jamais nos abandonará. Quero com os irmãos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de 30, dos versos de número 22 em diante. 1 Samuel, capítulo de 30, versículo de número 22 em diante. Aleluia. Samuel, capítulo 30, 22 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos a seu lado. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, como que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem tal vos daria ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto posto por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém? Comece aqui, por favor. Louvando e bendizendo o santo do Senhor, pois Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, livro de 1 Samuel, capítulo 30. Estamos aqui diante de Davi, que já havia sido ungido para se tornar rei de Israel, mas ainda não estava ocupando o trono. Davi estava sofrendo uma intensa perseguição por Saul, rei de Israel, que o afligia, pois sabia que Davi era aquele que Deus havia escolhido para ocupar o trono da casa de Israel. Davi estava enfrentando uma perseguição tão grande ao ponto dele ter de se aliar com aqueles que antes eram seus inimigos. Davi vai encontrar refúgio nas terras dos filisteus, como em particular a terra de Gate, cujo rei reinava Aquis. Aquis, que era um dos reis dos filisteus, vai receber Davi de braços abertos e lhe conceder casa e lugar, refúgio, até que Saul parasse de perseguir. A Bíblia nos diz que Davi estava pronto para guerrear contra Israel na guerra que se sucederia no último capítulo do livro de 1 Samuel, a qual o rei Saul e também seus filhos morreram. Contudo, Davi estava apreensivo, pois ele não queria lutar, justamente porque eles temiam que Davi se voltasse contra os filisteus a favor de Israel e lutasse contra o povo. Contudo, quando Davi vai voltar para Ziclag, aonde estava a sua terra, onde estava a sua família, onde estavam os seus campos, Davi vai ver que Ziclag havia sido saqueada e queimada a fogo pelos amalequitas. O exército amalequita, ao ver a ausência de Davi e dos seus 600 homens, vai tomar das mulheres de Davi, das mulheres dos homens de Davi, dos seus filhos, dos seus bens materiais, e vão fugir, saqueando tudo aquilo que eles possuíam. E a Bíblia nos diz que Davi ele chega em Ziclag, onde estava a sua terra, onde estava a sua casa, onde estava a sua família, e Davi ele vai entrar em profunda angústia, como diz aqui em 1 Samuel capítulo 30, verso de número 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Davi chega até onde estava
a sua família, onde estava a sua terra, os seus bens, tudo aquilo que ele havia conquistado até ali, ele vê que tudo havia sido saqueado em um momento de tempo. Tudo havia se acabado, tudo havia sido queimado. Esse era o cenário à frente de Davi. Davi estava vendo tudo aquilo que ele havia lutado anos para construir em perseguição, desmoronando na primeira vez que o inimigo ataca o seu campo. E uma tristeza, uma profunda tristeza se apodera do coração de Davi e dos seus homens. E os homens de Davi cogitam matá-lo. Contudo, Davi vai perguntar ao Senhor se ele deveria ir contra os amalequitas e tomar de volta aquilo que eles haviam roubado dele. E o Senhor vai responder para que Davi fosse. Contudo, dos 600 homens de Davi, 200 estavam muito cansados. E eles vão dizer que eles não iriam com Davi para recuperar os despojos da guerra. Eles não iriam com Davi na batalha contra os amalequitas para recuperar as suas mulheres, os seus filhos e os seus bens que haviam sido roubados. Eles não acreditavam mais que havia esperança para aquilo que havia sido queimado, destruído e desterrado. Então eles falam para Davi que eles ficariam ali e guardariam o que sobrou. Davi e 400 homens, faltando 200, vão subir contra os amalequitas. E para a glória de Deus, Deus vai dar vitória a Davi. Quando olhamos para essa passagem, nós vemos que Davi, por mais que fosse alguém segundo o coração de Deus, que já havia vivido e vivenciado várias experiências com a presença, com a palavra, com o poder de Deus, nessa passagem em questão, estava em uma profunda tristeza tão grande, que ele não conseguia mensurar o tamanho daquilo que ele perdeu. Davi estava com uma tristeza tão grande em seu coração, que ele não conseguia mais mensurar a realidade daquilo que ele havia perdido. Era um choque muito forte na vida de Davi e dos 600 homens. Muitas das vezes, Deus permite que o inimigo venha destruir aquilo que nós demoramos tempo para construir em sua presença. Às vezes por um descuido, às vezes por um momento de fraqueza, às vezes por um momento de queda, nós abrimos brecha para que Satanás roube de nós aquilo que Cristo confiou para nós, debaixo de tantas orações e de tantas lágrimas depositadas em seu lugar. Davi está diante do campo, Davi está diante do lugar onde estavam os seus filhos, as suas mulheres, os filhos e as esposas dos seus homens. Ele vê que tudo está queimado, tudo está destruído, tudo está desterrado, e ele não tem mais esperança em si. O que ele faz é alçar a sua voz e chorar. Quantas não são as vezes que nós nos deparamos com a queda dos muros que nós demoramos muito tempo para construir, ou do lugar que nós depositamos lágrimas para que pudéssemos regar as sementes daquilo que Cristo nos confiou, e num momento de tempo, num momento de fraqueza, nós vemos tudo se acabar, tudo desmoronar, tudo se destruir, tudo se queimar, e o que nos resta é o sabor amargo da discórdia, da amargura, de nós perdermos tudo que nós possuímos. Davi está apoderado por uma amargura, por uma tristeza profunda, que não lhe deixa, não lhe permite mensurar o tamanho daquilo que ele havia perdido. O que ele faz é alçar a sua voz e chorar. Mas ele ainda tinha 1% de esperança de que Deus poderia restituir tudo aquilo que ele havia perdido naquele momento. É por isso que ele chora, ele chora, ele chora, e então ele diz: eu vou atrás, eu não vou deixar morrer, eu não vou deixar caído, eu vou correr atrás daquilo, do tempo, do momento, de tudo aquilo que eu perdi pelas mãos do inimigo. Davi tinha 1% de esperança, pois o exército dos amalequitas já estava longe, certamente projetando violar as suas esposas, vender os seus filhos como escravos e usufruir dos bens que eles haviam lutado tanto tempo para conquistar. Não tinha esperança. E sabe o que o diabo queria que Davi fizesse nesse momento? Não vamos atrás, eles já estão muito longe, já passou tanto tempo, eu já perdi tanto tempo, eu não vou atrás, eu não vou insistir, eu não vou correr atrás, eu já fui tão longe.
Mas uma voz ecoava no coração de Davi: ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, novamente crescerá o cheiro das águas, e não cessarão os seus renovos. Davi podia ter perdido tudo, mas ele não havia perdido uma coisa: a certeza de que Deus não o deixaria cair de onde ele estava. Aleluia. Quantas não são as vezes em que nós olhamos para o cenário de medo, o cenário de destruição, o cenário de amargura, daquilo que nós perdemos, da guerra que nós perdemos, das feridas que ficaram em nossa alma, de tudo aquilo que nós perdemos. Quantas não são as vezes que nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos: Senhor, eu não vou mais atrás daquilo que o Senhor me confiou, porque eu demorei 5, 10, 15 anos em oração, em lágrimas, e o diabo teve a capacidade de me roubar tudo que me restava. Tudo que o diabo quer de nós é um momento de desistência. Mas Davi olha para as suas condições que não eram favoráveis, e ele ora por uma última vez ao Senhor. Na ausência da sua esperança, uma última oração vai lhe dar ânimo para correr atrás do exército amalequita. E quando Davi se levanta para lutar contra um exército numeroso, apenas com 400 homens, a Bíblia nos diz que eles vão lutar com as suas mulheres, com seus filhos, com os despojos que haviam sido os roubados, pois Deus não deixa morrer aquilo que Ele sabe que você lutou para alcançar e conquistar. O diabo está dizendo: não há mais esperança, desiste, tira a sua vida. Você não tem como mais correr atrás do tempo que se perdeu, dos momentos que se perderam, do tesouro que Cristo te confiou. Você pisou no nome dele, você blasfemou, você fugiu, você correu, teve medo. Jesus está dizendo: eu quero você perto, pois quando você está perto da minha presença, eu te capacito para lutar por aquilo que o diabo te roubou. O diabo não pode desterrar a obra que ele edificou em sua vida. Aí, meu querido, o diabo está levando uma geração a acreditar que não há mais esperança para a árvore que fora cortada. Mas Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está dizendo: se diante dos homens da cruz do Calvário para mim não havia esperança, eu te digo, ainda existe esperança, pois eu que sou a vida, ao terceiro dia ressuscitei. Ao som das lágrimas que eram derramadas ao chão, ao som dos desanimadores e dos blasfemos que gritavam: desça da cruz, Jesus está dizendo: eu tomei a minha vida de volta, e assim como eu a tomei com as minhas mãos, eu te dou com as mesmas mãos que sangraram por você na cruz do Calvário. Aleluia. Mas quando Davi retorna para Ziclag, alguns homens, diz o texto, maus e filhos de Belial, falam para Davi: Davi, os 200 homens que de tão cansados que estavam não quiseram ir conosco para lutar na guerra, para recuperar os despojos daquilo que os amalequitas haviam nos roubado. A eles daremos apenas as mulheres e seus filhos, mas os seus bens não. Eles não são dignos de tomar de volta aquilo que os amalequitas os roubaram, pois eles não tiveram coragem de ir conosco para a guerra. Davi então vai olhar para os homens maus e filhos de Belial e, em outras palavras, vai dizer: estão feridos, não quiseram ir para a guerra, mas ainda são soldados. Aleluia. Está ferido, teve medo de ir para a guerra e morrer nela, mas ainda faz parte do meu exército. Aleluia. É o cenário de Lucas capítulo número 15. Estava desejando comer a bolota dos porcos, numa situação caótica. Havia perdido tudo aquilo que havia possuído, a sua herança, o seu tesouro. Havia jogado no lixo. O diabo estava dizendo: você não é mais filho. Mas o pai estava distante, olhando para ele, dizendo: está ferido, está cansado, está sujo, está desmoronando, mas ainda é
O Pai não tira a paternidade que lhe foi concedida. Por mais que tenha fugido, por mais que esteja cansado, por mais que não queira ter ido para a guerra, Davi está dizendo: ainda faz parte do meu campo de batalha. Eu reguei, eu cuidei, eu sei quais foram os momentos que eles pensaram em desistir em minha batalha. Eu estive com eles, eles têm uma história comigo. Tem uma história tão entrelaçada que não tem como eu deixá-los para trás. Tem uma história tão entrelaçada com a minha presença que não tem como eu abandonar no meio do caminho. Tem uma história tão entrelaçada com as noites de lágrimas derramadas em meu altar, que eu olho para ele e digo: ele está cansado, tá? Ele está ferido, tá? Ele está doendo, tá? Mas ainda é meu filho. Eu tenho uma história escrita com sangue. Eu tenho uma história escrita com lágrimas. Eu tenho uma história escrita com dor, com aflição, com angústia. É por isso que Deus, nos nossos momentos de fraqueza, Ele olha para nós e Ele fala: ei, eu não desisto de você. Aleluia. Você desistiu de si mesmo. Você desistiu da minha obra, mas a minha obra não desiste de você. Porque o escolhido não tem mais escolha. Aleluia. Jesus está dizendo: porventura não sou eu, Deus, que esteve contigo nos momentos em que você pensou que ia morrer? Sou eu mesmo, Deus, que nestes momentos te asseguro de que a minha palavra não vai te deixar. Porventura não sou eu, Deus, que nos momentos em que você se sentiu sozinho, acuado, no canto daquele quarto, com os joelhos dobrados, não sou eu, Deus, que ouviu o seu lamento, o seu sussurro baixinho para não acordar quem estava dormindo? Não sou eu, Deus, que mesmo sabendo das suas dificuldades te disse: levanta e me adora. Não sou eu, Deus, que confiou nas suas mãos a vida de tantos outros. Porventura eu não te usei? Porventura eu não te levantei em minha presença? Você não me pediu as línguas, eu não te dei as línguas. Você não me pediu o dom, não te dei o dom. Quando você pensou que ia sucumbir no meio da angústia, não fui eu, Deus, que levantei alguém para te assegurar que eu não te deixava só? Que os seus pais poderiam te abandonar, que os seus amigos poderiam te deixar, que o vizinho poderia não mais aparecer na sua porta, mas eu não te deixaria sozinho? Porventura não foram as minhas mãos que te tocaram no oculto, na sua fraqueza, na escuridão dos seus momentos de angústia? Porventura não foi o calor das minhas mãos que te fez ressuscitar, quando no meio do frio você pensou que ia morrer? Porventura não sou eu, Deus, que te assegurou que no meio da angústia eu estava e estou contigo? Aleluia. Davi está dizendo: eles não quiseram lutar conosco porque estavam cansados, mas isso não lhes tira o direito de soldados. Aleluia. Porque quando Cristo encontra um soldado ferido no meio do caminho, Ele olha para ele, Ele diz: está doendo, né? Precisa. A guerra ainda não terminou. Está doendo, né? Está doendo, Senhor. Eu vou verter o bálsamo na tua ferida, pois ainda existe 1000 milhas para caminhar. A corrida ainda não acabou. A guerra não terminou. É por isso que Davi olha para os soldados e ele diz: eles vão receber da mesma parte daqueles que foram conosco na guerra, pois por mais que estejam cansados, são soldados. Aleluia. Pois quando o diabo consegue alcançar as nossas vidas, e quando ele consegue alcançar a visão daqueles que um dia estiveram de pé, mas hoje estão caídos, aquilo que ele ressoa em nossos ouvidos é:
Não volta para lá. Vai fazer o que lá? Você já foi muito longe. O diabo está ressoando em nossos ouvidos. Você não presta mais para ele. Ele te usou até quando pôde, agora só te descarta. Mas o Espírito ressoa em nossos corações, pois fostes comprado por alto preço na cruz do Calvário. Você não é descartável, você não é um lixo. Jesus te usou com um propósito. Mas melhor do que te usar eram os momentos em que Ele falava no perto dos teus ouvidos, no íntimo da tua alma. Jesus está dizendo: eu uso o soldado, mas o momento em que eu mais me sinto contente com o soldado é quando eu tenho o prazer de dizer nos ouvidos do soldado aquilo que não digo para mais ninguém. O soldado se levanta e luta na guerra. Ninguém vê as dores do soldado, mas eu sou Deus que escuta o coração do soldado bater nos momentos de angústia. Jesus nos usa assim, mas no momento em que Ele mais se alegra, mas no momento em que mais o seu coração se regozija, mas no momento em que mais a sua alma se contenta em nós, é o momento em que Ele ouve as nossas orações e responde com a sua presença. A alma de Deus sussurra no oculto dos nossos ouvidos, no profundo das noites de lágrimas derramadas: eu anseio ouvir a tua voz. Esse é o desejo do coração daqueles que, mesmo doendo, mesmo fracassando, mesmo caindo, escolhem se levantar. Por mais que seja difícil cumprir o chamado, por mais que seja difícil guerrear na guerra, o momento em que nós encontramos contentamento com a presença é o momento em que nós ouvimos a sua voz. Pois eles olham para nós e eles nos dizem: você não serve mais, você não presta mais. Jesus olha para nós e Ele nos diz: eu tenho uma história entrelaçada contigo. O meu sangue verteu sobre a sua cabeça, a minha unção desceu sobre os seus ombros, a minha graça te susteve nos momentos de fraqueza, e não será um momento de queda que anulará a minha palavra sobre você, e não será um momento de angústia que vai anular o cumprimento das minhas promessas sobre a sua vida. Aleluia. Pois Jesus havia dito para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria. Pedro assumiu a responsabilidade de não negar. Mas no momento de fraqueza, Pedro nega. O texto diz que Pedro foge em amargura. Mas quando os anjos aparecem para as 2 maravilhas, eles dizem: vão até os apóstolos, vão dizer que ele está vivo, e a Pedro. O texto frisa o nome de Pedro. Era Jesus dizendo: Pedro, você negou, você fracassou, mas você ainda é meu. Pedro, no momento de fraqueza você caiu, você retrocedeu, mas eu não desisti daquilo que eu tenho em você e através de você. Pedro havia desistido da obra que Cristo havia edificado em sua vida. É por isso que ele havia retornado para as redes e para o barco que estava nu, sem direção, sem saber para onde lançar as redes, se à direita ou à esquerda do barco. Mas uma voz lhe aparece como da primeira vez que em Lucas capítulo de número 5, a mesma voz olhou para Pedro, que estava cansado, desanimado, entristecido, pois havia lutado a noite inteira e não havia apanhado nenhum peixe. Essa voz lhe disse para caminhar, para navegar até o mar alto e lançar as suas redes, e ali ele viveu um milagre. Jesus está refrescando a memória de Pedro, está dizendo: desta vez você não vai lançar a
rede em vão, você vai lançar a rede à direita do barco. Jesus está dizendo: dessa vez eu faço diferente com você. Pode não ter a mesma glória física do primeiro templo, mas a glória espiritual que eu derramarei sobre este segundo será abundantemente maior do que a do primeiro, pois você foi escolhido. E quem é escolhido pode até fracassar, pode até se cansar, pode até tentar retroceder, mas a palavra não lhe deixa cair, mas a palavra não lhe deixa sozinho. A palavra continua assegurando que mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo desistido, mesmo em lágrimas, o mesmo Jesus que no começo dessa trajetória levantou você com a sua mão direita, vai te levantar com as mesmas mãos. Jesus está dizendo: se no começo da sua caminhada eu te prometi, eu te levantei, eu te assegurei, não será este o fim dessa caminhada. Eu renovo as minhas promessas. Com a mesma mão com que te levantei no começo, eu te levanto hoje. Com as mesmas palavras que eu te direcionei no começo, eu te direciono hoje. Não será um momento de tempo, não será um momento de prazer, não será um momento de fraqueza, não será um momento distante da minha presença que vai fazer a minha palavra se distanciar daquilo que eu decidi cumprir sobre os meus. Mas quando eu determino uma palavra, assim diz a palavra do Senhor, se passam céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, mas as minhas promessas hão de se cumprir. Aleluia. Amém. Meu Deus. Amém. Glória. Amém. É nesse momento de fraqueza que as vozes que nos cercam, as mesmas que nos incentivaram a sair, as mesmas que nos incentivaram a deixar, são aquelas que não nos permitem voltar. As mesmas vozes que te disseram que naquele lugar era melhor, são aquelas que hoje te diz que não compensa mais desperdiçar a sua vida, desperdiçar a sua juventude na presença do Senhor. Mas o que essas vozes não imaginam é que aquilo que para eles é desperdício, para nós é ganho na presença do Senhor. Aquilo que para o mundo é desperdício, desperdício do seu corpo, desperdício das suas forças, desperdício da sua juventude, desperdício das suas energias, para nós é um investimento espiritual. Pois enquanto a alegria nos cerca, em meio ao pecado, quando nós nos aproximamos da presença do Senhor, nós encontramos a dificuldade em servi-lo, as dificuldades em carregarmos a cruz de Cristo, mas a palavra do Senhor continua nos assegurando que por um momento de tempo nós choramos, mas naquele grande dia nós nos alegraremos com a coroa da vitória. Por um momento de tempo a presença te permite, a presença é a causadora das suas lágrimas, é a causadora da sua renúncia, é a causadora da sua abnegação. Por um momento a presença te permite sofrer, mas depois do sofrimento essa mesma presença vai colocar a coroa na sua cabeça. Aleluia. Glória. Davi olha para os 200 homens que haviam ficado, e ele, debaixo da direção de Deus, devolve a eles tudo aquilo que os amalequitas haviam roubado. A palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite é essa: o diabo vai tentar dizer para você que você não é mais filho, que você não é mais soldado, portanto não é digno da herança que Cristo reservou para sua vida. Mas a palavra que Cristo te diz essa noite é essa: pode estar cansado, pode estar ferido, pode estar em lágrimas, sem chão, mas ainda é meu filho. Pode ter desperdiçado a herança do mundo, pode ter perdido tudo com amigos e com prazeres, mas a minha palavra ainda está de pé.
Glória a Deus. E a palavra que está de pé não nos deixará retroceder outra vez. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Por isso acredite nisso. O diabo pode falar o que ele quiser, mas se nós priorizarmos as palavras que o Senhor nos diz, se nós priorizarmos a palavra que nos diz que nós somos filhos, nós não daremos lugar às opiniões que nos dizem que nós somos bastardos. Pois aonde a palavra do Senhor está firmada, os amalequitas não poderão ficar com aquilo que eles roubaram de nós. O diabo não poderá triunfar sobre a obra que Cristo edifica em nossas vidas. Assim é a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.